E aí, povo de Deus? Bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. Que Deus abençoe rica e poderosamente o seu dia. Amém? Continuando o texto do capítulo 32 de 2 Crônicas, hoje a terceira parte final. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 23, que diz assim: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra, entrando na casa do seu Deus. Alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Amém? Nós vimos nesse capítulo 32 toda a trajetória deste momento, quando o rei da Síria, Senaqueribe, cerca a cidade de Jerusalém, sitia a cidade de Jerusalém. O rei Ezequias, ele pede ao povo para ter coragem, para se esforçar, para não temer e não se espantar por causa do rei da Síria, por causa da multidão que estava cercando aquela cidade. Porque ele sabia que há um maior conosco do que com eles. Ezequias sabia que o Senhor estava do lado deles. E o Senhor é mais poderoso do que qualquer exército. E quando os inimigos estavam sitiando a cidade de Jerusalém, ainda teve o afronto do rei Senaqueribe, mandando cartas, afrontando e dizendo: olha, quem vai poder livrar? Os outros povos não conseguiram, os deuses deles não conseguiram livrar da minha mão, nem dos meus pais. E o rei afrontando, né? Não somente o rei Ezequias, mas como todo o povo do Senhor. E aí Ezequias então junta com o profeta Isaías e começam a orar contra todo aquele processo, contra tudo aquilo que estava acontecendo. E diz o texto, verso 20, que eles clamaram ao céu, começaram a orar, Ezequias e o profeta Isaías. E o que acontece? O que acontece é o que acontece quando clamamos, quando oramos ao Senhor. Verso 21, então o Senhor respondeu. O Senhor respondeu. O que o Senhor fez? Enviou um anjo. Enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes. Olha que tremendo. Todo o exército do rei Senaqueribe, do rei da Síria, não pôde com um anjo do Senhor. Apenas um anjo. Diz este, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. Um anjo, ele destruiu todo o exército do rei Senaqueribe, que envergonhado voltou para sua terra, voltou para sua casa. E ali ainda foi morto pelos seus próprios filhos. Verso 22, assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe. Olha que tremendo, o rei Ezequias já havia falado para o povo: olha, tenham coragem, não temais,
Não temais, não vos espanteis, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Porque há um maior conosco, o Senhor. E quando o rei Ezequias ora, o Senhor responde, envia um anjo e dá o livramento ao rei Ezequias. Verso 23, e muitos traziam em Jerusalém presentes ao Senhor, presentes também ao rei Ezequias. E ele foi exaltado perante todos os olhos em todas as nações. É assim que o Senhor faz. O povo de Jerusalém, o exército de Jerusalém não precisou lutar. O Senhor enviou um anjo que destruiu todo aquele exército inimigo. Você pode não ver com seus olhos naturais, mas você saiba que muitas vezes o Senhor enviou anjos para lutar e destruir os inimigos que atentavam contra a sua vida, que tentavam fazer alguma coisa com sua vida. Quantas vezes o Senhor enviou anjos para destruir, aniquilar os inimigos espirituais? A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas saiba, o Senhor é maior do que todos eles. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem vence as nossas batalhas. Comece esse dia agradecendo ao Senhor pelos livramentos, pelas vitórias que Ele te deu sem mesmo você lutar. Somente por você dobrar os seus joelhos, orar e clamar ao Senhor. E quando você viu, a prova já acabou. Quando você viu, o afronto já acabou. Quando você viu, os inimigos já bateram em retirada. Por quê? Porque o Senhor é quem deu a vitória. Não desanime. Faça como o rei Ezequias orientou. Olha, tenha coragem, esforça-te e não se espante com o inimigo, porque maior é o que está conosco. Ore, clame ao Senhor, que o Senhor, no momento certo, Ele, se necessário for, envia um anjo para nos dar a vitória. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor e saiba que hoje é mais um dia que o Senhor te agraciou. Agradeça a Ele, cante um hino de vitória, dê um brado de vitória, porque a vitória é certa. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.